Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para transmitirmos mais uma vez a palavra do Senhor. E o tema que nós vamos pregar hoje é sobre o dia do Senhor. Uma palavra forte que Deus tem colocado em nosso coração, que se encontra em Sofonias, capítulo 1, versículo de número 7, que diz assim a palavra do Senhor. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Meus queridos irmãos, sabemos que nós estamos vivendo tempos difíceis, e a palavra que o Senhor colocou no meu coração é sobre o dia do Senhor. E o que é o dia do Senhor? O dia do Senhor, Sofonias falou no versículo 15, que aquele dia será um dia de indignação da parte de Deus. Será um dia de angústia, um dia de alvoroço, um dia de desolação. Será um dia de escuridade, de negrume, um dia de nuvens. O dia do Senhor será um dia de trevas, um dia de trombeta, um dia de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. A Bíblia diz que o Senhor nosso Deus vai trazer angústia sobre todos os homens, e eles andarão como os cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. A Bíblia diz que naquele dia, o dia do Senhor, nem a sua prata, nem o seu ouro vai poder livrar do dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do zelo do Senhor toda a terra será consumida, porque certamente Deus fará uma destruição total, uma destruição repentina sobre todos os moradores da face da terra. É o que falou o profeta Sofonias. O interessante é que, se nós olharmos no calendário nosso, pelo menos aqui no Brasil, nós vamos encontrar diversos feriados. Nós temos, por exemplo, 1º de janeiro, a confraternização universal lá como feriado. Temos o dia 7 de abril como feriado de Tiradentes. Temos 1º de maio como Dia Mundial do Trabalho. Temos dia 12 de outubro aqui no Brasil, onde se comemora o dia de Nossa Senhora Aparecida, sim. Vemos no dia 2 de novembro, por exemplo, do calendário brasileiro, o dia de finados. Temos o dia 25 de dezembro, o dia de Natal, mas não está aqui no nosso calendário o dia do Senhor. Temos os dias, os feriados facultativos. Em fevereiro temos o Carnaval, temos a quarta-feira de cinza. No dia 8 de junho temos um feriado facultativo, Corpus Christi. Dia 28 temos outro feriado facultativo, como o dia do servidor público. E temos diversos dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Mas não está aqui no nosso calendário o dia do Senhor. Pelo menos 4 vezes no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a Bíblia vai falar sobre o dia do Senhor. Em Atos 2:19, a Bíblia vai dizer: e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, vapor, fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Olha os eclipses, se já não está acontecendo. Agora mesmo estamos passando por temperaturas altíssimas, onde muitas pessoas estão morrendo de intenso calor.
Estamos tendo guerras, fome, terremoto, pestes, pandemias, tsunamis, furacões, pandemias, epidemias, mortes prematuras. Muitas coisas estão acontecendo aqui embaixo, estão acontecendo lá em cima. E a Bíblia diz que quando tudo isso estivesse acontecendo, é porque o dia do Senhor estaria próximo. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, a Bíblia diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão. Se o dono de casa soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria. Mas as pessoas não estão vigiando sobre o dia do Senhor. Estamos comendo, bebendo, casando, se dando em casamento. A Bíblia diz: olhai para a mulher de Ló, que olhou para trás, que olhou para a cidade de Sodoma, de Gomorra, e virou numa estátua de sal. A Bíblia diz que enquanto Noé fazia a arca, as pessoas criticavam Noé, dizendo que não ia chover, chamando aquele homem talvez de louco. Assim não é nos dias de hoje. Os cristãos não estão pregando a volta de Jesus e somos tidos como loucos. Somos tidos muitas vezes como negacionistas, como extremistas. Não é assim que está acontecendo. Mas o dia do Senhor se aproxima. Paulo, quando escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses, ele diz que ninguém vos mova facilmente do vosso entendimento, que ninguém perturbe vocês, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Não, antes virá primeiramente a apostasia. Aleluias. Antes vai vir a apostasia, que ninguém perturbe vocês. Vai vir a apostasia, vai vir um anticristo, vai se levantar alguém aí forte, poderoso, vai se sentar no trono de Deus querendo ser Deus, parecendo ser Deus, vai se levantar contra o Altíssimo. Pedro falou também sobre o dia do Senhor. Na segunda carta, capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aleluias, o dia do Senhor nosso Deus se aproxima. O dia do Senhor já está próximo. O dia do Senhor já está vindo aí. Mas, irmão, juro por que Jesus não voltou ainda? Porque a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A vontade de Deus é que os homens se arrependam. A vontade do Criador é que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus não tem prazer na morte do ímpio, não. Deus não tem prazer. Deus está dando tempo, mas está chegando a hora. Está chegando o dia em que as portas vão se fechar, em que a graça, aleluia, vai se fechar. E a grande tribulação vai começar aqui na face da terra. O dia do Senhor. Vemos o dia do Senhor no Antigo Testamento. A Bíblia diz, aleluias, aqui no livro do profeta Joel, capítulo 1, versículo de número 15. Olha o que é que a Bíblia diz. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma destruição, virá como uma assolação, o Todo-Poderoso. Capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz: trocai a trombeta em Sião, clama em alta voz, no meu santo monte, tremam diante de Deus todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor já está perto. Aleluia. Joel 2,11, ele vai dizer: porque o dia do Senhor é grande, o dia do Senhor é muito temível, e quem poderá suportar? Quem vai poder suportar o grande dia do Senhor? A Bíblia fala do Armagedon, de multidões e multidões, no vale da decisão. A Bíblia diz: porque o dia do Senhor está perto.
no vale da decisão. É o dia do Senhor. Dia do Senhor. O dia do Senhor está próximo. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Porque eis aqui o que forma os montes, cria o vento e declara o homem qual é o seu pensamento, que faz da manhã as trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Na época do profeta Amós, a Bíblia diz que as pessoas estavam desejando o dia do Senhor e recebe uma repreensão. No capítulo de número 5, versículo de número 18, a Bíblia vai dizer: ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que vocês querem o dia do Senhor? Vai ser dia de trevas e não de luz. Aleluias. É como se um homem fugisse de um leão e se encontrasse com um urso. É como se o homem fugisse de um urso e no seu desespero encostasse a mão na parede de uma casa e fosse mordido por uma áspide, fosse mordido por uma cobra. Não será assim, pois, o dia do Senhor? Dia de trevas e não de luz, é dia de escuridão e não de resplendor. É o que a palavra de Deus diz. Deus exortou o profeta Amós, dizendo: fala para o meu povo que eu vou colocar um prumo, Amós. O que é que tu vê, Amós? Amós disse: estou vendo um prumo. Então disse o Senhor: vou pôr um prumo no meio de Israel. Aleluia, e nunca mais passarei por ele, diz o Senhor dos exércitos. Deus está prestes a colocar muita gente no prumo, a terra no prumo. A Bíblia diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei uma fome sobre a terra. Não fome de pão, não sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia diz que os homens irão errantes de um mar ao outro, de oriente ao ocidente, por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Não acharão. As pessoas hoje não querem aproveitar as igrejas abertas. As pessoas hoje não querem aproveitar, aleluia, a nossa Constituição, aleluia, onde diz que o nosso Estado é laico. As pessoas não querem aproveitar os cultos ao ar livre. As pessoas não estão procurando aproveitar as cruzadas evangelísticas. As pessoas não estão procurando aproveitar enquanto a palavra de Deus é pregada, enquanto a palavra de Deus se vende nas livrarias aí, e ninguém é impedido disso. Não, as pessoas não estão nem aí para isso, não estão procurando buscar a Deus, não estão procurando buscar o Todo-Poderoso. Aí Deus diz: vou enviar fome não de pão, sede não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Vou levar os crentes para o céu no arrebatamento da igreja. Aleluias, quando a trombeta tocar, sim. E não adianta depois correr de um lado para o outro, não, porque o meu povo vai estar comigo lá em cima, nas bodas do Cordeiro, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Quase todos os profetas falaram acerca do dia do Senhor. A Bíblia diz que o profeta Malaquias também falou sobre o dia do Senhor. Ele diz: porque eis que aquele dia vai vir ardendo como uma fornalha. Todos os soberbos, todos os que cometem impiedade, aleluia, serão como uma palha, e o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não vai sobrar nem raiz e nem ramo. Mas no versículo 2 do capítulo 4 do profeta Malaquias,
Existe uma promessa maravilhosa para os irmãos, para os cristãos, mas para vós que temes o meu nome, nascerá o sol da justiça. Quem é o sol da justiça? É Jesus. Aleluia, e cura trará sob as suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Essa é a promessa maravilhosa que nós temos do nosso Deus, aleluia, daqueles que temem ao nome do Senhor, aqueles que temem ao nome do Criador, aleluia. Zacarias fala também, aleluia, que naquele dia da volta de Cristo, seus pés estarão no Monte das Oliveiras, aleluia, que está de frente para o Oriente, e o monte vai ser fendido pelo meio, e haverá um vale muito grande, onde a metade vai se apartar para o norte e a outra metade para o sul. Aleluia, é o que a palavra diz. O dia do Senhor vai ser tão terrível. A Bíblia diz que a carne dos homens vão ficar podres, estando os homens de pé. Aleluia, a Bíblia diz que os olhos, a carne dos olhos dos homens vai apodrecer na sua órbita, a língua lhe apodrecerá na boca, haverá uma grande perturbação no grande dia do Senhor Todo-Poderoso, daquele que criou os céus, daquele que criou a terra, para a glória do Senhor Jesus. Que possamos aproveitarmos as oportunidades agora, enquanto há tempo. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Devemos invocá-lo, o seu nome, aleluia, enquanto ele está perto. A Bíblia diz que o profeta Isaías, no capítulo 2, também fala sobre o dia do Senhor. Sim, a Bíblia diz em Isaías capítulo 2, versículo 2, que nos últimos dias, aleluia, o Senhor no cume do monte se exaltará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Onde as nações dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos. Porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. A Bíblia diz que no dia do Senhor os homens vão correr para as rochas, vão se esconder atrás dos montes da presença do Senhor, da sua glória, da sua majestade. Aquele dia será um dia em que o Senhor vai abater os altivos. Aleluia, os homens soberbos serão abatidos naquele grande dia, e só o Senhor será exaltado, é o que a Bíblia diz. Toda altivez do homem será humilhada. Só o Senhor dos exércitos será exaltado naquele dia. Os homens vão se meter na fenda das rochas, pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor, por causa da glória do Senhor, por causa da majestade santa do Senhor. Haverá diversos acontecimentos nos dias do Senhor. Aleluias. Haverá, por exemplo, a federação dos estados no Império Romano. Haverá uma ascensão, uma subida do governo político desse império, que fará uma aliança com Israel. Haverá uma formulação de um falso sistema religioso, de um falso profeta. A Bíblia diz que haverá a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra ali,
falando da besta, do anticristo, do falso profeta. A Bíblia diz que no dia do Senhor, no Apocalipse, haverá uma separação de 144 mil testemunhas, cada um da tribo de Israel diferente. Haverá o julgamento das 7 trombetas, haverá as 2 testemunhas representadas por Moisés e Elias. A Bíblia fala da destruição da falsa igreja, sim. A Bíblia fala, aleluia, que haverá uma destruição da besta, de todos os seus exércitos. A Bíblia fala do reagrupamento de Israel. A Bíblia fala da reintegração de Israel à sua terra. Isso já aconteceu em 1948, o Estado de Israel, onde a figueira floresceu. Veja que tudo está se cumprindo para a glória do Senhor nosso Deus. A Bíblia fala da prisão de Satanás. A Bíblia fala do juízo do grande trono branco. Sim, a Bíblia fala de tudo isso. Dia do Senhor. O dia do Senhor é um dia de julgamento. Um dia de indignação, escuridão, transtorno, castigo. É o dia do Senhor. E aqui eu vou encerrar esta palavra. Qual o propósito da grande tribulação? Qual o propósito do dia do Senhor? O propósito da grande tribulação é preparar Israel para o Messias. Porque até hoje eles não creem que o Messias já veio. Estão esperando ainda um novo Messias, onde será o anticristo que fará uma aliança com Israel e depois romperá o pacto, depois de 3 anos e meio da grande tribulação. O dia do Senhor é um propósito também de Deus para Israel na tribulação. É promover a conversão de uma multidão de judeus que entrarão nas bênçãos do reino e experimentarão o cumprimento de todas as alianças de Israel. Sim, o dia do Senhor está próximo. Que nós possamos se apegar com o Senhor nosso Deus. Que nós possamos buscar enquanto a porta da graça está aberta. Para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos aproveitar esta grande oportunidade que nos está sendo oferecida agora. A Bíblia diz que naquele tempo haverá uma grande tribulação como nunca houve desde o princípio. Se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, os poderes serão abalados. A Bíblia diz que quando disserem a paz e segurança, o Senhor verá com repentina destruição, sim. A Bíblia diz que haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas, uma grande angústia entre as nações por causa da perplexidade, do bramido do mar, das ondas. Haverá homens que desmaiarão de horror pela expectativa de coisas que vão sobrevir ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Olha o avanço do mar, olha aí os tsunamis, olha os terremotos, olha o que está acontecendo. Nada disso é por acaso, não adianta dizer que sempre houve isso. A Bíblia também fala dessas pessoas que virão nos últimos dias escarnecendo, que todas as coisas estão como era antes, como estão. Sempre houve fome, sempre houve guerra, sempre houve terremoto, só que as coisas estão aumentando. Olha a rapidez da tecnologia. Coisas que demoravam 50 anos para ter um avanço tecnológico, agora demora 4, 5 anos. Por que muitos jovens estão desesperados nas faculdades? Estuda 1 ano, 2, desiste e vai para outra. Por quê? Porque satura. Está ficando tudo saturado. As portas de emprego se fechando. A inteligência artificial engolindo tudo e a todos. Cada vez mais o desemprego aumenta. Cada vez mais menos carteira assinada.
Cada vez mais as coisas estão acontecendo, o robô, a máquina, lutando contra os seres humanos. Cada vez mais os homens com os celulares na mão, o desaparecimento dos cartões de crédito, o desaparecimento das cédulas, o desaparecimento das moedas. Olha só, a moeda digital, olha as transações. Aleluia, ninguém precisa mais ir aos bancos para pagar contas. Olha só, tudo se paga por aplicativo. Pix, o Drex, tudo está acontecendo. Será que tudo isso é por acaso? Olha o aumento da população, olha o derretimento das geleiras, olha a improdutividade da terra. As frutas que antigamente a Bíblia fala de um cacho de uva, onde 2 homens pegaram ali em Canaã. Cada vez mais os bens de consumo estão cheios de agrotóxicos, adoecendo os homens, porque tem que ser processado numa velocidade muito grande para alimentar a população mundial. As coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Paulo falou sobre isso, que os homens iam enganar e ser enganados, que os homens iam de mal a pior. Tempos trabalhosos, tempos difíceis estamos vivendo. Homens amantes de si mesmo, o renascimento de Narciso, falta de empatia. Olha só, leia Mateus 24, fome, guerra, terremoto, peste. Tudo está acontecendo, tudo está se cumprindo. A apostasia, será que não está acontecendo? Cada vez mais o abandono de fé, cada vez mais escândalos, escândalos, escândalos. E a Bíblia diz, ai daqueles que causam escândalo, melhor seria que não fosse nem nascido. Melhor fosse pendurado uma pedra no seu pescoço do que escandalizar o Evangelho. Paulo falou sobre isso, devemos viver uma vida santa, de maneira que não causemos escândalo, nem a igreja, nem os judeus, nem os bárbaros. Olha só os escândalos. As pessoas estão querendo aproveitar a vida agora. E o que é que a Bíblia diz? Quem quiser vir após mim, disse Jesus, renuncie a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Quem quiser viver por amor a mim tem que morrer. Será que tudo não está se cumprindo? Apostasia. Pessoas que estão abandonando a fé e encontrando respaldo na Bíblia para querer justificar os erros dele. Apostasia. As pessoas estão se afastando, não estão dizendo mais que é errado, não. Agora estão encontrando respaldo bíblico para embasar os seus erros. O que é isso? Paulo falou sobre isso. Apostasia. Nos últimos dias haverá uma apostasia muito grande. A banalização da palavra de Deus. Já se fala numa nova Bíblia que agora querem fazer, que a nossa está antiquada, que a nossa está retrógrada, pelo amor de Deus. Aproveita agora, enquanto as portas estão abertas, que Deus te abençoe, que nós possamos esperarmos a volta de Cristo. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem quando o Senhor vier o achar o servindo. Mas ai daquele homem quando o Senhor vier, estiver comendo, bebendo, espancando os seus conservos. Que Deus tenha misericórdia e compaixão das nossas almas. Que você gostou dessa palavra, compartilha com outras pessoas e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.